Desde o dia 7 de outubro, Israel tem atacado a Palestina. Em 15 dias de guerra, Gaza recebeu 12 mil toneladas de bomba, o equivalente à bomba atômica lançada pelos Estados Unidos contra Hiroshima na Segunda Guerra Mundial. O jornal A Verdade conversou sobre a situação do massacre cometido pelo Estado de Israel contra o povo palestino com Heloísa Vilela, correspondente do ICL Notícias, atualmente no campo de refugiados de Jenin, na Cisjordânia. A entrevista você confere agora. Primeiro, boa tarde e boa noite, caso para você, Luísa. Boa tarde a quem nos assiste, nos escuta aqui pelo Jornal Verdade. Sou Felipe Anuziata, sou da redação nacional do jornal e hoje a gente traz aqui uma grande jornalista e que tem contribuído bastante aí para a mídia independente do nosso país, Heloísa Vilela, que neste momento está de correspondente internacional na Cisjordânia, né, na Palestina ocupada, ao lado de Israel, acompanhando essa situação do massacre, né, não dá nem para chamar mais de guerra, do massacre de Israel contra o povo palestino, né? Então, Heloísa, primeiro queria te agradecer muito pela sua disponibilidade, condição de nos atender, né, nas condições difíceis aí da ocupação militar, da guerra, que a gente sabe que não é fácil. Então, em nome do Jornal A Verdade, te agradecer muito aí pela disposição e querer já começar com uma pergunta mais simples assim, né? Depois a gente vai atrás dos assuntos mais complexos, né? Você já está aí na Palestina há alguns dias. O que você já pôde observar assim nesse pouco tempo que você está aí dos ataques do Estado de Israel à população civil palestina na Cisjordânia? A gente tem visto muita faixa de Gaza nas notícias aqui do Brasil e pouco se fala também da situação na Cisjordânia. Então, nesses poucos dias que você está aí, o que você já pôde observar da situação de opressão do povo palestino? O que a gente vê aqui é o seguinte, né? Enquanto existe um genocídio descarado na faixa de Gaza, na Cisjordânia a gente vê um processo menos intenso, porém não menos desumano e absurdo, né? Porque desde que... eu vou falar desse momento agora, tá? Mas acho que depois a gente pode falar do histórico. Mas desde que começou essa operação militar israelense na faixa de Gaza, que tem o claro objetivo de anexar o território dos palestinos, expulsá-los todos dali para anexar o território, na Cisjordânia, esse mesmo movimento aqui foi de prisão direta de muitas pessoas. Eles estão entrando nos territórios para buscar pessoas e prender essas pessoas, né? Depois, a gente está vendo também muita violência e também assassinato de pessoas. Hoje, por exemplo, eu fui ao velório de 2 rapazes de 21, 22 anos, que foram assassinados dentro de um campo de refugiados que fica aqui do lado de Ramala. Eles estavam... A operação militar israelense invadiu o território, como eles comumente fazem, e balearam esse rapaz. Um outro que vinha foi tentar ajudá-lo e levou um tiro na nuca, pelas costas. Então, as famílias estavam lá reunidas, no caso os homens, né, reunidos, porque as mulheres não estavam lá. Acho que elas fazem um velório em outro lugar, e estavam lá as famílias recebendo todo mundo, os abraços dos parentes e dos amigos, e eles permitiram a minha entrada sem menor problema, arrumaram uma pessoa para traduzir para mim, e, enfim, foi isso. Então, a gente tem visto isso repetidamente em várias cidades e territórios palestinos, campos de refugiados palestinos, nos últimos, desde que começou a operação militar na faixa de Gaza. Muito bom, Heloísa. E nessa situação da Cisjordânia, né, no Jornal Verdade, a gente tem sempre relembrado desse fato, e vocês do ICL também, né, a Human Rights Watch, meu inglês não é muito bom, e a Anistia Internacional consideram o regime imposto na Cisjordânia como apartheid.
A população local sente dessa forma também, né? Como é que é esse processo dela não conseguir circular pelo próprio país, de não ter acesso ao mar, como é na faixa de Gaza, ou mesmo de poder ir de uma cidade para outra, né? Olha só, eu acho que chamar de apartheid o que acontece aqui é ser muito bonzinho, né? Vamos lembrar que no apartheid, como disse um sobrinho meu outro dia, mandou para mim no WhatsApp, inclusive ele é professor de história, e ele estava falando, tia, no apartheid ninguém jogava míssil em Soweto, não, né? Então aqui é bomba, é míssil, é assassinato o tempo todo. Então não dá nem para chamar de apartheid, acho que a gente tem que chamar de genocídio mesmo. Eu não usaria outra palavra. Aliás, Felipe, eu vou te falar, eu estou chegando ao fim da minha capacidade verbal para descrever o que acontece aqui, para descrever assim a real desumanidade que acontece aqui. A gente chega numa hora que as palavras não são nem suficientes mais. Mas, enfim, então eu acho que o povo não só sente isso, é muito concreto. Eles precisam de permissão especial para ir de um lugar a outro, eles não podem cruzar pelas cidades israelenses, eles não podem... Eu andei pela estrada aqui, eu fui para o campo de Jenin, né, o campo de refugiados de Jenin, e são umas 2 horas de viagem de carro. E você vai cortando, vai pelas estradas, e você vai vendo a cidade ou a Vila Palestina, você tem que ir dando a volta nela, porque é tudo cercado de assentamentos de colônia israelense. E com aquela segurança armada, aqueles militares de filme de Rambo, de óculos escuros, trabucão e aquele monte de saco de areia, os caras lá. É um clima de cerco, né? Não é um clima, é uma real. É isso mesmo que eles vivem, entendeu? Então, era uma coisa que eu não sabia se eu ia poder fazer, mas que quando eu saí de Brasília, era primeira coisa que eu queria fazer, é ver com meus próprios olhos para poder relatar para o Brasil qual é essa situação no terreno entre as cidades da Cisjordânia, porque a gente vê no mapa, né? Você já deve ter visto várias vezes esse mapa que vai mostrando a mudança da posse da terra no território palestino, na Cisjordânia, como que as cidades foram se tornando umas ilhazinhas salpicadas de assentamentos de colonos israelenses em volta delas. Então, as cidades palestinas foram ficando isoladas, cercadas. Essa semana, inclusive, quando eu fui para Jenin, naturalmente, o melhor caminho eu teria que passar por Nablus. Mas na hora que chegou para ir para Nablus, o motorista virou para o outro lado, porque Nablus está cercada, você não pode entrar, você não pode passar. Entendeu? Então é assim que vive. Eu moro no Rio, quero ir para São Paulo, eu tenho que dar a volta no estado inteiro, pelas minhas cidades, da minha turma, porque o resto é cercado. Imagine isso. É assim que eles vivem. Tá com áudio aí, Cadu? Já? Tô com áudio. Boa tarde, Luísa. Tudo bem? Sou Cadu, eu sou também jornalista do jornal. Desculpa aí tanto pelo atraso quanto pelas condições. A gente estava em Recife, eu acabei voltando hoje, meu voo atrasou mais de 2 horas, estou aqui no aeroporto ainda. Mas muito obrigado. Imagino que o Felipe já tenha, né, feito os agradecimentos iniciais, mas mais uma vez aí, muito obrigado pela disponibilidade nessa situação tão dura, né? Ainda assim, disponibilizar uma parte do seu tempo para... Dura para eles, né? Para a gente é moleza, né, Cadu? E eu acho que todo esforço que a gente fizer para poder relatar a realidade que eles vivem ainda é pouco. Então, não é nada mais do que por isso que eu estou aqui, assim. Mas muito obrigado, Luiz. Luiz, eu tenho lido o seu Diário da Guerra e hoje você fez uma publicação que foi bastante emocionante quando você falou como os cemitérios já não cabem mais os mortos, né? E novos cemitérios vão sendo criados. Você falou um pouco desse relato. Como você estava falando sobre essa sensação do cerco, dá para colocar em palavras o que você observou ali com aquelas crianças cuidando dos seus mortos e tal, na saída, para a gente tentar entender um pouco do dia a dia, né? De como é
lidar tão jovem já com essa situação de cerco, com essa situação de militarização e da morte, né, dos seus e tudo mais. Eu acho, Cadu, que assim, a coisa é muito triste, né, que a gente vê, como eu estava falando com uma amiga minha hoje, muitas crianças estão morrendo nesse massacre israelense, mas muitas crianças continuam vivas apesar de já terem morrido como crianças, sabe? Assim, a possibilidade delas serem crianças foi. Você imagina o que é, né, uma criança... Por exemplo, Israel tem uma lei que permite ao Estado de Israel prender e deixar na cadeia, sem contato com os pais durante algum tempo, crianças a partir dos 12 anos de idade. Isso é uma lei, Cadu. Sabe? Da mesma maneira que, se você olhar o histórico do nazismo, ele tinha cobertura legal para fazer o que fazia. Estava nas leis do país daquela época. Eles passaram leis para permitir o genocídio, né? Então, enfim, então só queria pontuar isso. Eu fui a Jenin porque teve um bombardeio lá. Foi o primeiro bombardeio durante essa campanha que está aí acontecendo, né? Essa campanha militar que está acontecendo. Então, foi o primeiro bombardeio aqui na Cisjordânia. E aí eu fui lá, eles destruíram uma mesquita. Eu cheguei lá, várias coisas dialogam com a gente que é brasileiro, sabe? Primeiro a hospitalidade, a abertura deles para conosco, brasileiros, que é realmente emocionante. Eles tratam a gente como irmãos. Então, a gente chega, a criançada vem, quer aparecer na tela, sabe? E todo mundo quer saber o que é que você está fazendo, de onde que você está vindo e tal. Aí eu cheguei lá, tinha a mesquita destruída e um monte de criança lá dentro. Um monte não, 4, 5 crianças lá dentro, subindo e descendo, onde ainda dava para subir e descer, e voltando com caixas de livros, de cópias do Alcorão, de mapas. Elas estavam carregando aquilo tudo e fazendo uma pilha do lado de fora com todo esse material. Agora, aí você olha, né? Assim, é o futuro segurando na mão com toda a força o passado, a história e a herança cultural. Né? Cara, não é mole, entendeu? E naquele cenário, é a realidade diária dessa meninada, entendeu? Aí eu fui descendo da mesquita, porque essa mesquita, ela fica na parte mais alta dessa comunidade, que é uma comunidade meio... um morrinho. Não é um morro do Rio de Janeiro, mas são uns morrinhos. E você vem descendo e você se sente... Caraca, bicho, você se sente no Brasil. É muito parecido com as nossas comunidades. Muito parecido. Aquelas vielas, você vai passando, a molecadinha passa correndo, quer ver quem você é. E aí, o rapaz que estava me levando para conhecer todo o campo, me mostra as paredes das casas. Cada rombo deste tamanho não é uma pistolinha, é um trabuco para fazer um buraco desse tamanho no muro de cimento, de concreto. Você pode imaginar o que é, né? Todos os muros, quase todos. Teve uma casa que ele me mostrou também, tinha, assim, no segundo andar, na parte do segundo andar da casa, não era um buraco de bala, porque era uma coisa meio mal feita. Aí ele falou, isso aqui é o seguinte, os israelenses vêm, entram
a paisano na casa da pessoa, fazem um buraco na parede de dentro para fora para ficar ali, atirador de elite. É macabro, contando. Eu tô, nos últimos dias, com a sensação de que quanto mais eu falo, mais eu devo estar sendo vista como uma doida que está exagerando, porque a realidade é tão brutal que a gente descrevê-la parece que a gente está exagerando, entendeu? É um negócio, assim, realmente inacreditável, inacreditável. E na entrada desse campo de refugiados, tem um cartaz lá enorme com as fotinhos dos mártires, né? Os que já morreram nessa luta pela liberdade, pela independência, pela autodeterminação, pela volta ao seu território que lhe foi roubado, né? Então, e você olha os rostos, cara, é tudo gente com menos de 30 anos, entendeu? Então, é duro, é muito duro, muito duro. E, Heloísa, é normal esse tipo de bombardeio, assim, na mesquita, nas casas das pessoas, assim, porque o que a mídia burguesa fala no Brasil não, é os foguetes do Hamas, isso é só a resposta de Israel, é a tal da história do direito de defesa. Bom, primeiro que eu acho que a gente tem que deixar muito claro que esse negócio de direito de defesa é uma aberração, né? Se você pegar relatório da ONU, não estou falando de nenhum diplomata de esquerda, não estou falando nada disso. Se você pegar relatório da ONU, feito em 2018, a pedido da Assembleia Geral da ONU, tá lá, eu li hoje, com todas as letras. Uma força, não é bélica, eles usam um termo parecido com esse, mas não é esse. Mas uma força de ocupação, né, bélica, está lá escrito assim, como é o caso de Israel na Palestina, não pode falar em direito de defesa, porque ela tem a obrigação de cuidar daquela população cujo território ela está ocupando. É obrigação dela cuidar do desenvolvimento econômico, social, das possibilidades de vida ali naquele território que ela está ocupando. E aí você entra numa feirinha, num mercadão, como eu entrei aqui hoje de Ramala, que tem fruta, verdura, legume e tal. Aí eu falei com o cara que estava comigo, nossa, esse milho tá lindo, hein? Ele falou, vem tudo que você está vendo aí, vem de Israel. Eu falei, ué, como assim? E claro, eles não deixam, eles controlam a quantidade de água que a gente tem, então a gente não tem água para produzir nada, a gente tem que comprar tudo deles. A família desse rapaz... É uma dominação colonial mesmo, né? Sem tirar nem pôr, né? Dúvida, não há dúvida. A família desse rapaz, no passado, plantava melancia, melão, perto da casa dele lá em Genim. Eu passei pelo lugar onde era isso. Ele falou, agora a gente planta mais nada, não tem água, a gente não tem direito a ter água para plantar nada. Então é isso, né? Você falou um pouco sobre essa questão do próprio. Você falou um pouco sobre essa questão das próprias leis de guerra, né? E a gente tem visto na mídia, principalmente na mídia, né? Que tem feito uma cobertura mais justa da guerra, há denúncias de que mesmo que Israel não cumpre mesmo as leis internacionais de guerra, né? E o direito internacional. E você fez uma denúncia alguns dias atrás, sobre a questão de impedir a formação de um corredor humanitário, né, para a entrada de ajuda humanitária e para a saída de refugiados. E você podia falar um pouco mais assim, sobre isso, sobre como você avalia a resposta internacional ao massacre? O governo brasileiro, no momento, ocupa a cadeira da presidência do Conselho de Segurança da ONU, né? O Conselho Ampliado, que tem 15 países. E apresentou uma proposta para um cessar-fogo, a abertura de um corredor humanitário para quem quiser sair, poder sair, entrar comida, remédio, água, combustível. E são 15 países.
12 votaram a favor, outros 2 se abstiveram. Um único país ficou lá com a mãozinha levantada contra a resolução brasileira. Estados Unidos, né? Então, para quem tinha alguma dúvida, é uma foto que diz tudo, não precisa falar mais nada, né? Os Estados Unidos podiam ter impedido esse massacre. Bastava um telefonema do Biden para o Netanyahu que esse massacre poderia ser impedido. Não fizeram porque não querem, porque não lhes interessa. Levarão para a cova mais um karma. É só mais um nas costas do governo dos Estados Unidos, né? Outros tantos a gente já conhece bem. Agora, a gente não vê também um esforço sobremaneira de outros países do primeiro mundo para evitar que isso aconteça, né? Hoje estava aqui o Macron. Macron veio aqui porque foi lá encontrar com o Netanyahu e falou que, bom, aí, a quantidade de gente que estava nas ruas de Paris pedindo o fim dessa loucura, aí ele veio aqui tirar uma foto com o presidente da Autoridade Palestina. Mas veio oferecer alguma solução? Veio resolver alguma coisa? Não veio resolver nada. Não veio resolver absolutamente nada, né? Então, a hipocrisia desses governos que estão cada vez mais distanciados da vontade das suas populações, porque eu acho que tem isso, né? Essa crise toda que tem a Palestina no centro, está deixando os governos do primeiro mundo, obviamente, divorciados da opinião pública dos seus países. Né? A gente tem visto manifestações muito expressivas, 100 mil pessoas nas ruas de Londres. Um dos países assim mais responsáveis pelo que está acontecendo. Porque no passado foi lá entregar a Palestina de presente para Israel. Né? Então, esses países aí, esses governos, estão enfrentando aí uma dificuldade com suas opiniões públicas. E eu acho que a mídia, por pior que ela seja, que é péssima, ela está sendo furada pela internet. Não está tendo como segurar a realidade mais, porque a internet está botando tudo para todo mundo ver, né? Então, isso aí eu acho que está ajudando muito a causa palestina, porque está favorecendo que as pessoas finalmente se conectem como seres humanos com o que esses seres humanos aqui vivem há décadas, né? E eu acho que até hoje, assim, foi uma coisa incrível a libertação dessas 2 reféns israelenses mais idosas, porque a mídia está tentando manipular isso. Você precisa ver como que o New York Times, os trechos da fala dela que o New York Times escolheu. Mas se você for olhar Al Jazeera e você só olhar a imagem, sem entender uma palavra, você entende tudo. Essa senhora foi embora, virou para trás, fez questão de dar a mão para o cara do Hamas, para depois ir embora. Ela não precisava fazer nada disso. Ele era o cara que estava segurando ela como refém. Ela podia ter ido embora, ela estava já entregue para ir embora. Ela podia ter ido embora, falar, finalmente me livrei desses caras. Ela deve ter entendido alguma coisa. O tratamento que ela recebeu não foi o que a mídia estava dizendo que ela deveria estar, provavelmente estava recebendo. Ela foi cuidada, ela teve todos os cuidados com higiene, o rapaz que estava machucado recebeu antibiótico, eles comeram a mesma comida que o pessoal do Hamas, que estava fazendo eles todos de refém, comeu. E aí, eu acho que assim, a gente não pode esquecer que qual foi a arma que assim, os revolucionários que lutaram contra a ditadura militar tiveram para tirar da cadeia os seus, né, os seus colegas de bandeira, de batalha. Sequestrar o embaixador americano. E você vai dizer que isso não é legítimo? Que outra arma você tem? Você vai chamar o Hamas de terrorista?
Que outra arma o povo palestino tem? Eles foram empurrados para isso. Eles fizeram um acordo de paz 30 anos atrás. Entregaram o território. Tá bom, vamos viver em paz, me deixa aqui, tá aí, fica aí. Eu vou ficar só com 22% do meu território, veja isso. E Israel não cumpriu nada dos acordos. O que mais que eles podem fazer? Sentar e esperar ser assassinado? Então, não sei, eu não consigo mais classificar um grupo de resistência como terrorista. Terrorista é o Estado que tem essas armas todas que está usando contra a população civil. Se eu tinha alguma dúvida, depois de vir aqui, ficou muito claro. A gente se constrói, pelo menos aqui no Brasil, que é como se fosse uma guerra do Hamas contra Israel, né? Não a guerra de um povo pela sua libertação. Como é isso dessa luta pela sua libertação? E é possível... Eu acho, Cadu, que existem... As pessoas se colocam de várias maneiras diferentes, né? Então, tem gente que está muito cansada dessa guerra toda e não quer mais se envolver com isso, nesse sentido do envolvimento direto com essa luta, né? Agora, tem muita gente que fala abertamente, justifica, falando a mesma coisa que eu estou falando, que não existe alternativa. Por quê? O Hamas, por exemplo, ele foi eleito há 17 anos na faixa de Gaza, ele ganhou uma eleição. Imediatamente, Estados Unidos e Israel não reconheceram, porque não pode, o Hamas não pode ser eleito. O que seria a saída política, diplomática, lógica? Vocês estão eleitos? Então manda o seu representante diplomático aqui para a ONU para a gente sentar e negociar essa situação aí. Essa seria respeitar a opinião, a vontade do povo da faixa de Gaza que elegeu o Hamas e falar, então é com eles que a gente vai conversar, né? Mas não, as democracias, os grandes defensores da democracia, como os Estados Unidos, não costumam ser muito democráticos, né? Eles não costumam respeitar a vontade de uma população se ela vai contra a opinião e a vontade deles, né? Como é o caso, por exemplo, na Venezuela. Isso é um exemplo óbvio, né? Então, não elegeu quem eu queria, eu sou contra. Eu até elejo um cara para eu dizer que é o presidente da Venezuela, que é aquele palhaço do Guaidó, né? Então, essas coisas vão se tornando muito evidentes, muito evidentes. Eles deveriam ter... O Hamas ficou completamente impossibilitado de ter qualquer tipo de negociação política. Ele não foi considerado uma voz política, apesar de ter sido eleito. Então, que outra saída? Esse é o meu ponto, sabe, Cadu? Que eu tenho me batido nesse ponto e fico nesse dilema, porque eu não sou a favor de ninguém ser assassinado, não sou a favor de nenhum... Não sou. Mas a minha questão é, qual é a alternativa? Você não tem um Mandela para ficar lá sentado 27 anos na cadeia. E o mundo se... né? Fazer... O Noam Chomsky disse, acho que foi essa semana, se bobear foi ontem. O grande problema da Palestina é que ela não tem nenhum interesse econômico na Palestina. Por isso a Palestina está ferrada. Ela não tem saída. Porque essas potências aí, elas não têm o que tirar dali. Não tem ouro, não tem nióbio, não tem petróleo, entendeu? Então a Palestina está ferrada por causa disso. E, Elô, a gente recebeu a notícia agora, né? Tem uns 15 minutos, e eu já queria aproveitar e pedir um comentário seu sobre. O governo de Gaza fez uma contabilidade e disse que o total de bombas jogadas em Gaza nessas 2 semanas últimas equivale a 12 mil toneladas de TNT, que seria o equivalente à bomba de Hiroshima na Segunda Guerra Mundial. É evidente que tem outra característica, mas acho que é um marco importante da gente falar aqui, e eu queria ter uma avaliação sua também desse processo, né? Dessa guerra, não dá para chamar de guerra, mas desse massacre generalizado em Gaza,
né? Porque guerra supõe duas forças, né? Pois é, Guerra supõe o confronto de duas forças. Não existem duas forças. Não existe simetria alguma. A gente tem que sempre falar isso. A gente tem que esclarecer esse ponto muito bem. Não existe simetria. Não adianta você querer comparar as duas coisas, porque não tem comparação. Você tem um país que tem bomba atômica, tem um exército armado até os dentes, com dinheiro dos Estados Unidos, com as armas mais modernas, e você tem uma população que está tentando brigar pela sua liberdade. Então, quando você fala aí a comparação da quantidade de TNT, né? Você falou? Bombas TNT, né? Eles fazem essa. Basta você olhar as imagens de como está Gaza. Assim, assim, gente, é uma coisa assim inacreditável. Você tem áreas e áreas, tudo destruído, tudo demolido, tudo arrasado, tudo acabado. E deve ter muita gente naqueles escombros, viu? Deve ter muita gente que não foi socorrida e ficou naqueles escombros ali. Com certeza. A informação que a gente tem, pelo menos da última que a gente viu, foi que 51% das casas, 4 milhões de pessoas têm moradia em situação de rua por conta da destruição das suas casas. Acho que isso dá um pouco da dimensão do que é a destruição de uma sociedade. Exatamente. E, Heloísa, para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, a gente queria também, assim, a cobertura da mídia, ela desumaniza, da grande mídia, ela desumaniza muitos palestinos, e vocês no ICL têm debatido isso todo dia, eu assisto sempre você lá e também os outros comentaristas, isso tem sido uma constante na cobertura de vocês e na nossa também, que é combater essa desumanização dos palestinos, né? Como é que está sendo para você, assim, você pessoalmente, assim, você já falou um pouco aqui para a gente, mas a gente queria finalizar um pouco também é, é, com, com essa tentativa da gente olhar eles como seres humanos, né? Que é o que eles são, afinal das contas, né? E é que aqui não acontece isso, né? Por parte das outras mídias, né? Todo mundo com correspondente de Israel e só o ICL com correspondente na Cisjordânia, né? Então, como é que para você está sendo isso, assim, também do ponto de vista pessoal? Olha, eu vou te falar o seguinte: isso foi uma escolha clara e determinada do ICL. A gente tem que ir lá ver o outro lado dessa história. E eu me sinto assim muito privilegiada e honrada de ter sido a pessoa que pôde vir fazer isso. Porque eu encontrei o que eu sabia que eu ia encontrar, o que eu imaginava que eu ia encontrar, mas foi melhor do que eu imaginava, porque eu encontrei umas pessoas assim incríveis, super hospitaleiras, que fazem tudo para te receber bem, apesar de todo o trauma que estão passando, apesar de toda a desconfiança que tem da mídia em geral, porque tem mesmo, porque eles sabem como eles são tratados todos esses anos, e ainda assim me deram um voto de confiança, entendeu? Porque eu acho que tem uma coisa que você não fabrica na internet e você não fabrica à distância, que é esse contato pessoal. É o olho no olho, é o cara sentir a tua sinceridade, você sentir a verdade dele. Isso não tem, você tem que estar aqui para fazer. Se você não estiver aqui para fazer, você não vai saber nunca. E eu, de minha parte, aconselho quem puder vir conhecer que venha, porque vai se sentir em casa, apesar da língua totalmente diferente, mas eles vão dar um jeito de se entender com você, acolhem, que é uma coisa incrível. Então, eu acho que assim, era fundamental vir e ver por conta própria, poder contar para o Brasil o que é que a gente vê quando chega aqui, porque estava fazendo muita falta. Eles têm o direito de ser ouvidos. Os palestinos têm o direito de ser ouvidos. Eles ficam muito gratos da gente vir aqui dar ouvido a eles.
Elô, então acho que assim, a gente conseguiu pegar um pouquinho da superfície aí, da profundidade dessa cobertura que você está fazendo. A gente quer te agradecer muito. Obrigado, Cadu, também, por ter aí contribuído com a nossa entrevista. E obrigado a todo mundo que vai estar ouvindo, assistindo. E a nossa matéria, isso também vai virar uma matéria ou para o jornal impresso ou para o nosso site, que a gente faz questão de fortalecer a nossa mídia escrita, ainda é fundamental no nosso país. Então a gente quer te agradecer muito. Se você quiser deixar mais alguma mensagem, mais alguma questão, para a gente poder encerrar a nossa entrevista. Não, eu acho que só isso. Acompanhem, sabe? Leiam, se informem, acompanhem, tentem ouvir, entender o que está acontecendo aqui. Não se limitem a uma descrição pré-programada que não se preocupou em ouvir realmente as pessoas envolvidas nessa história. Só isso. Acho que a única coisa diferente que eles têm da gente é a língua, né? Claro, tem a cultura, tem a religião. São seres humanos iguaizinhos a nós e muito mais parecidos com a gente que é brasileiro do que a gente imagina. Então é isso, gente. Falar alguma coisa, Cadu? Senão a gente fecha aqui. Não, só agradecer mais uma vez pelo tempo e pela cobertura que você tem feito, Luiz. Acho que tem sido bastante importante para a gente aqui conseguir ter uma fonte de informação diferente. É óbvio, a gente tem as fontes que a gente consulta, né, locais, as fontes, né, dos nossos jornais irmãos na Europa, no Oriente Médio também, mas ter uma jornalista brasileira que a gente confia tendo aí também tem sido bastante importante no nosso processo de cobertura desse massacre e tal. Então, parabenizar você, pessoal do CL, pela cobertura e agradecer mais uma vez pela disponibilidade e ficar aberto, né? Qualquer coisa que a gente puder contribuir nessa, ou qualquer outra cobertura, vamos estar sempre aqui para apoiar. Tá joia. Valeu, pessoal. Boa noite para vocês. Até a próxima.